Fala guys, seja bem-vindo à live sobre quanto tempo eu preciso para me tornar sênior na programação. Hoje eu quero te entregar alguns insights que vão ser primordiais aí para tu conseguir ter uma evolução exponencial na sua carreira, para você conseguir ter um entendimento de como é que funcionam esses setores na área de programação, o que é um desenvolvedor júnior, o que é um desenvolvedor pleno, o que é um desenvolvedor sênior, se existe uma possibilidade da gente fazer uma carreira Y, de ir tanto para um lado mais técnico como um lado de especialista. Enfim, tem diversos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje para no final dessa live a gente poder chegar na conclusão final de quanto tempo eu preciso para me tornar um desenvolvedor sênior, se eu preciso de muito tempo de experiência, que tipo de habilidades que eu vou precisar, né? Então, fica ligado, fica antenado aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que essa live vai ser cheia de conteúdo rico aí para você desenvolvedor, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Haas, eu sou o CTO de 4 empresas, mas nem sempre foi assim, tá? Minha carreira iniciou há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu iniciei como estagiário, trabalhando com desenvolvimento de software, trabalhando na parte de infraestrutura e administração de servidores. Então eu comecei minha carreira bem lá de baixo, no nível estagiário, tive que aprender uma coisa depois da outra. Foi um aprendizado, né, bem de escadinha que a gente fala, né, um passo de cada vez, né. Não teve grandes saltos assim na minha carreira, certo? Eu tive que, de estagiário, então, a trabalhar bastante para ser promovido, ser efetivado. Virei desenvolvedor júnior, né? Na época nem se usava esse nome, né? Eu só era desenvolvedor. Virei desenvolvedor nessa empresa, desenvolvia sites, aplicativos, sistemas complexos. Decidi trabalhar numa multinacional, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e foi lá que eu aprendi muito conteúdo interessante e onde eu pude ter um crescimento bem expressivo no entendimento da dinâmica de como é que uma empresa muito grande funciona. Então eu consegui ter entendimento de como é que uma empresa pequena funcionava, de uma startup, de uma empresa grande, que nem uma multinacional, que nem a que eu trabalhei. Então eu consegui percorrer durante esses meus anos todos de experiência em diversas áreas, em diversos setores diferentes também de empresa, até que eu decidi abrir a minha empresa, a minha própria empresa, há mais ou menos uns 8 anos atrás. Então, e desde lá eu aprendi bastante também, trabalhei com muitos desenvolvedores, trabalhei em muitos projetos, aqui e fora do país também. Então, eu tenho bastante conhecimento, eu tenho bastante trajetória para compartilhar com vocês e propriedade quando o assunto é carreira, quando o assunto é desenvolvimento pessoal, porque eu nem sempre tive essas habilidades que hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu tive que me desenvolver muito na minha carreira, eu tive que aprender sobre diversos pontos onde eu não tinha muito conhecimento. Eu sempre acreditei que o lado técnico, o conhecimento exclusivamente técnico, que a gente chama de hard skills, né, Dev? Eu sempre acreditei que era somente isso que ia me possibilitar o meu próximo passo na minha carreira. Salários maiores, uma remuneração melhor também, o reconhecimento das pessoas que trabalhavam comigo. E o que eu descobri nesses anos todos é que isso não é verdade. Isso não foi verdade e graças a Deus, né, ainda bem que eu me dei conta disso cedo. E é por isso que a minha missão hoje é ajudar esses desenvolvedores, ajudar você, Dev, a hackear a sua própria carreira, a entender quais são esses passos, quais são esses macetes, quais são essas dicas que ninguém conta na área técnica, de como é que a gente evolui na área técnica sem aprender mais sobre a parte técnica, né? Exclusivamente sobre a parte técnica. Existem centenas, talvez milhares de outras habilidades que a gente tem que desenvolver e é extremamente importante a gente ter essa dimensão. E é por isso que eu quero já aproveitar, antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, e convidar você para o nosso super aulão, que vai ter agora quinta-feira, é no dia 9 de junho, vai ter esse super aulão sobre ensinando você Dev, compartilhando um pouco do meu conhecimento para ensinar você Dev a dobrar o seu salário. Literalmente isso, dobrar o seu salário e evoluir na sua carreira, conseguir dar um passo na sua carreira, mais ou menos 4 anos em apenas 4 meses. Independente da linguagem de programação e independente do seu cargo hoje. São dicas reais,
são conceitos reais que eu uso e usei em toda a minha carreira e eu quero trazer um pouco para você sobre isso. A gente não vai falar de, aplique para uma outra vaga e dobre o seu salário rapidamente. Eu estou dizendo na sua própria empresa. Como você consegue ter um crescimento na sua própria empresa, fazer o seu chefe, o seu líder reconhecer o seu trabalho, reconhecer o seu amadurecimento e te proporcionar aí salários maiores, oportunidades melhores dentro da sua empresa também. É isso que eu quero trazer um pouco nesse aulão de quinta-feira, por isso não esquece de te inscrever no link da bio que tem aqui no meu perfil, tá? Se inscreve lá, bota o teu e-mail, participa do nosso grupo de WhatsApp também, que a gente vai estar compartilhando algumas notícias lá e também alguns andamentos da nossa live, beleza? Não esquece, de fazer essa inscrição, é extremamente importante, são dicas reais que a gente vai dar nesse aulão de quinta-feira, tá certo? Vamos voltar hoje então para o nosso grande assunto, que é falar quanto tempo a gente precisa, quanto tempo um dev precisa para se tornar sênior na carreira de programação, na área de programação. Se é que se precisa de tempo, né? Quais são as habilidades que se precisa, né? Então eu tenho certeza que ao final dessa live de hoje você vai poder responder isso e eu vou dar também a minha opinião, a minha impressão, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dicas de quem está por dentro dos negócios, por quem é líder, por quem é CTO, por quem toma as decisões hoje de promover ou não as pessoas, né? E também na minha trajetória de 10 anos, o que eu fiz para conseguir ser promovido muito mais rapidamente, numa velocidade maior do que os meus colegas também, tá? Então eu quero trazer isso um pouco para você, essas reflexões hoje, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu acho legal trazer, um ponto de reflexão, né, para a gente começar esse assunto. A gente, quando fala, né, de salário, né, a gente fala de remuneração, grana, dinheiro, né, é uma impressão que é muito clara porque todo mundo quer ganhar salários maiores, né? Eu como CTO também, como empresário, eu quero aumentar o meu prolabore, eu quero aumentar a minha divisão de lucros, eu quero que minhas empresas prosperem, né? Os desenvolvedores, né, e qualquer funcionário, ele quer que seu salário seja aumentado, seja dobrado, enfim, isso é muito comum, é muito simples. Mas e agora? O que não é tão simples é o seguinte, a gente quer aumentar o nosso salário sem aumentar as nossas responsabilidades, né? Ou digo mais, sem aumentar a nossa raridade, né? A nossa qualidade, o nosso valor dentro da organização, né? Então, o primeiro ponto quando a gente fala de desenvolvedor sênior, né? Da gente ser, né, um desenvolvedor sênior ou não, quanto tempo a gente precisa, é que tem que ter um entendimento muito simples de uma coisa aqui, Dev. Você quer o salário de um desenvolvedor sênior ou você quer se tornar um desenvolvedor sênior? Existe uma diferença muito grande, tá? Porque a grande maioria das pessoas que eu converso, elas não queriam ser um desenvolvedor sênior, elas queriam um salário de desenvolvedor sênior, né? A gente sabe que o mercado de tech está muito agressivo, né? O LinkedIn aqui de quem é dev não deve parar um segundo. E até, né, se você não é muito abordado, é até um ponto de atenção, é um problema, né? Tem alguma coisa na sua carreira que está errada, porque literalmente o LinkedIn hoje está explodindo de gente querendo, né, oferecer vaga de emprego, né? Tá sendo muito necessário hoje. Mas então vamos abordar esse ponto um pouquinho melhor, tá? Vamos explorar isso um pouco melhor. A gente, né, querer o salário de quem é uma pessoa sênior, mas não querer as responsabilidades de quem é sênior, né? Isso vale para qualquer área, né? A gente quer um salário, a gente quer o salário e os benefícios, né? Os louvores, né? A glória de ser, por exemplo, um gerente, só que a gente não desempenha esse papel ainda, a gente não consegue, a gente não tem experiência nesse papel, né? Então esse é o primeiro ponto que eu trago, né? Primeira coisa, você sabe o que um desenvolvedor sênior faz hoje na prática, né? Quais são as atribuições, as expectativas que a empresa tem em cima do desenvolvedor sênior? Será que você tem essa dimensão? E digo mais, né? A pergunta é um pouco maior ainda. Dentro da sua empresa, dentro da sua realidade hoje, né? Se isso está claro, né? Está difundido, quais são as responsabilidades de um desenvolvedor sênior? Você se enquadra nelas hoje ou não? Né? Eu vou contar um pouco para vocês aqui, trazer um pouco do que eu tenho visto no mercado, né? Do que as pessoas acham, né? O que você conhece hoje, Dev, sobre o que é ser um desenvolvedor sênior, tá? Bom, o primeiro ponto que é muito difundido, né, é que para ser um desenvolvedor sênior a gente tem que ter um conhecimento técnico absurdo. A gente tem que ter muita experiência, tem que ter anos
no mercado de trabalho, a gente tem que ter experiência trabalhando em vários projetos, a gente tem que ter o conhecimento em várias linguagens de programação, tá? Primeiro que isso é um mito, tá? Eu já vi muito desenvolvedor sênior que não sabia dezenas de linguagens de programação, que sabia uma ou duas, só que sabia profundamente, sabia bem, né? E eu já vi desenvolvedores sêniores também com menos de 25 anos de idade. Eu fui um caso assim, né? Eu virei sênior antes dos meus 25 anos. E eu também não tinha muita experiência, não tinha dezenas aí de anos de experiência no mercado, né? Eu estava acho que no meu segundo, meu terceiro emprego. Então eu consegui ter essa virada de chave também muito rápido. Então a gente sabe que não é pelo tempo de casa, né? O tempo de experiência exclusivamente. Esses são um dos atributos, né? A gente sabe também que não são somente pelos conhecimentos técnicos ou pela quantidade de linguagem de programação que a gente domina, né? Bom, isso é o que a gente conhece hoje, né? O que você conhece hoje sobre o que é ser um desenvolvedor sênior. O segundo ponto que eu vejo falar bastante, mas veja bem, Haas, eu entendo muito do projeto, eu conheço o sistema que eu trabalho aqui de cabo a rabo, do início ao fim, eu conheço tudo, eu sou capaz de criar qualquer funcionalidade em cima desse sistema, né? Esse é um ótimo argumento, tá? Mas a gente volta a falar somente dos quesitos técnicos, né? É como se a gente estivesse trocando aqui, ao invés da gente estar falando da gente ter um profundo conhecimento técnico numa linguagem, a gente está falando de ter um profundo conhecimento técnico no sistema, né? É basicamente a mesma coisa. Então, são recursos importantes? São. São etapas talvez eliminatórias, né? Se uma pessoa é sênior ou não, concordo, também são. Mas não é somente isso, tá bom, Dev? Vamos trazer mais alguns pontos aqui. A gente escuta bastante aqui sobre, né, revisão periódica de código, né, fazer code review junto com os colegas. A gente escuta bastante sobre a parte de arquitetura, né, de ajudar na arquitetura dos sistemas e dos projetos, né. Também concordo que isso é importante e que isso é um fator decisivo, né, na tomada de decisão se a pessoa vai virar sênior ou não. Mas, de novo, a gente está falando só da parte técnica. Isso são coisas, esses pontos aqui são que eu trouxe de uma pesquisa que eu rodei do que as pessoas mais, o que os desenvolvedores achavam, né, que são os fatores principais, né, para se tornar um desenvolvedor sênior, tá? Isso é o que você conhece, isso é o que você sabe, é o que você acha hoje. E eu espero aqui trazer um pouquinho de uma reflexão completamente diferente e da realidade, do que acontece hoje nas empresas, tá? Nenhuma empresa é feita somente de desenvolvedor e nenhuma empresa é feita somente da parte técnica, tá? Quem me acompanha aqui há um tempinho sabe que eu falo bastante, né, de uma frase aqui que o código não é o produto, né? O código, ele é uma parte do produto, ele é uma parte importante do produto, mas o produto em si ele é muito maior, ele tem um aspecto comercial, ele tem um aspecto técnico de entendimento daquela regra de negócio, ela tem a visão financeira, administrativa, de RH, né? De marketing, né? Do desenho do produto, de como entregar aquilo, de usabilidade, né? Então o código ele é uma parte importante, mas não completa do que é o produto. E se isso é verdade, né? Se a gente quer virar um desenvolvedor sênior dentro de uma empresa, a gente também precisa de conhecimento holístico, né? Da gente entender as outras áreas que compõem o nosso produto, que vão nos ajudar a gente ser um especialista naquele produto. Porque é isso, no fim das contas, que o empresário ele quer. Tá bom, Dev? É isso que o empresário quer. É que o desenvolvedor ele tenha um conhecimento a mais, que ele tenha um conhecimento do produto e não somente do código. Tá? Isso é extremamente importante. Eu já observei muito na minha carreira e nas pessoas que trabalhavam comigo que as pessoas que cresciam mais rápido na carreira é aquelas que conseguiam fazer a união do conhecimento que é técnico e que é importante, sim. A gente precisa de pessoas bem capacitadas na parte técnica, mas que conseguiam aliar isso e unir com o conhecimento do produto, com o conhecimento de como é que a gente entrega aquilo para o cliente, de como é que a gente resolve o problema do cliente. Tá? Esse é um dos principais fatores de quem eu observo que é promovido para sênior, de quem já entra numa empresa como sênior. É uma pessoa que tem uma visão do mercado, uma visão de mundo, uma visão do negócio da empresa. Então, por que é possível dobrar o salário, né?
como se fosse 4 anos em 4 meses, né? Que é o grande aulão que a gente vai discutir na quinta-feira. Porque tem esses macetes que são rápidos da gente aprender, que é rápido da gente se dar conta desse universo que a gente está perdendo e a gente atacar em cima disso, para a gente conseguir dar um salto na nossa carreira. É extremamente importante esses pontos, tá, pessoal? A gente não vai abordar muito hoje, né, o grande aulão na quinta-feira para a gente falar sobre isso, mas vejam como vai ter alguma relação sobre o que eu estou falando hoje para o que eu vou entregar, né, de dica real e dica prática na quinta-feira. Tá? Tem muita relação nesses 2 pontos, então não percam de se inscrever, o link na bio, tá? Bom, um outro ponto que é muito importante é a supervisão e a coordenação da equipe de desenvolvimento, tá? Eu vejo que os desenvolvedores sêniores, eles são vistos muito como referência, tá? Das pessoas que são um pouco mais júniores, né? Como desenvolvedor júnior, como desenvolvedor pleno, né? Isso é muito importante, sabe por quê? Eu vejo muita gente que é desenvolvedor que não gosta de ser interrompido, né? Que gosta de só focar no seu código ali o dia inteiro, ficar programando, né? Não gosta de participar nas calls do Discord, não gosta de participar no chat, não gosta de participar das reuniões de alinhamento. Mas veja como é dissonante isso, porque justamente essa pessoa, ela precisa ser envolvida, né? Os desenvolvedores menos experientes, eles anseiam pelo contato com essa pessoa mais sênior. Né? Eles querem se espelhar nessa pessoa, eles querem ver como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa trabalha, como é que essa pessoa toma uma decisão. Então veja como é meio dissonante, né? Uma pessoa que acha que é ruim ser interrompida, né, no seu dia a dia de trabalho, na sua dinâmica de trabalho, versus o que as pessoas mais júniores, menos experientes realmente precisam e que querem. E é isso que o líder da equipe quer, é isso que o empresário quer. Ele quer que o desenvolvedor sênior ajude as demais pessoas, né? Se fosse só para fazer código o dia inteiro, é barbada, daí a gente contrata mais pessoas, né? Mas como é que a gente desenvolve essa base? Né? Como é que a gente replica o conhecimento para a base da empresa, que vão ser os futuros desenvolvedores júniores, né, nos próximos anos? Então, o grande papel, né, se você não sabia dessa dica, então fica atento. O grande papel do desenvolvedor sênior é ajudar as demais pessoas. Então, se você tem algum comportamento hoje que seja antagônico a isso, né, seja o contrário disso, né, que você prefere ficar dentro de uma caverna e não falar com ninguém, né, o dia inteiro trancado na sua sala de call, ou o dia inteiro trancado em casa e nem respondendo as mensagens no Discord, então começa a pensar realmente na sua conduta, né, se isso está certo, se é isso que vai te fazer ser, né, tu crescer na tua carreira, tu aumentar teu salário, tu ter mais responsabilidades, né? Então veja muito bem, né, aquele assunto que a gente falou bem no início aqui da live, né? Repara muito como existem esses posicionamentos, né, que eles obviamente incidem da gente ter mais responsabilidade, né? Não somente com a empresa, mas com os colegas, né? Foi o início do que a gente falou aqui. Então volto a te perguntar, né? Tu quer ter mais responsabilidade e aí por conseguinte, né, aumentar o seu salário porque tu vai crescer na carreira e na empresa, ou tu só quer mais dinheiro, né, sem ter a equiparação, né, de responsabilidade? Isso é muito difícil, né? Por isso que a grande maioria das pessoas, elas não são promovidas na velocidade que elas querem ou na velocidade que elas acham que mereciam, tá? Bom, tem um ponto que é muito importante aqui que a gente fala quando a gente está falando de uma pessoa que é sênior, e não é só na área de desenvolvimento. A gente fala de uma capacidade de maturidade profissional, tá? O que é maturidade profissional? Né? Na área de dev, né, na área de programação, não é nada muito diferente do que em qualquer outra área da empresa. Quando a gente fala de alguém que tem maturidade, a gente não quer falar também de uma pessoa que é mais velha, né, de uma pessoa que é mais experiente. Isso são atributos que, né, a grande maioria das pessoas maduras, elas têm tempo de casa, têm experiência, né, são mais velhas, né, mas não é uma regra, não quer dizer isso. É possível a gente adquirir maturidade profissional aprendendo isso, botando isso em prática, tá? O que é maturidade profissional na área de programação? Primeiro, a gente entender, né, aqueles 4 mandamentos que eu comentei na live passada, né, nós entendermos o foco no resultado, a responsabilidade, a qualidade, a unidade. Isso é maturidade da gente entender o nosso papel no meio da empresa.
certo? A gente entender que o nosso papel é mais do que fazer código, é mais do que revisar um pull request, é mais do que passar nos testes, é mais do que entregar no prazo, né? É a gente entender o nosso papel dentro da empresa. Isso é maturidade. A gente entender a dinâmica de trabalho da empresa, a gente conseguir entender como é que as coisas funcionam dentro da nossa organização e como é que é a melhor maneira da gente conseguir trabalhar dentro da empresa para fazer as coisas acontecerem. Isso é extremamente importante, tá? Maturidade profissional é a gente conseguir fazer uma reunião com as demais áreas da empresa, com o seu líder, com os seus liderados, e a gente conseguir manter a compostura, a gente manter a nossa postura profissional, a gente entender que nós somos referências, certo? Maturidade, é entender que você é uma referência dentro da equipe. As pessoas, os devs mais júniores, eles estão te observando constantemente. E eu ouvi isso de uma pessoa na semana passada que disse, olha, tenha certeza, quando você entra aqui dentro da empresa, pode ter certeza de que todo mundo sabe qual é a cor da camisa que tu está usando, se tu fez a barba hoje ou não, se tu está de mau humor hoje ou não, se tu está com vontade de receber um feedback ou não. As pessoas que elas trabalham contigo, né, que são abaixo de ti, elas notam isso. E você é a referência constante disso. Então, veja a importância que a gente tem dentro da empresa, né, da gente estar sempre com uma postura adequada profissional, da gente estar disposto para trabalhar, da gente estar pilhado para trabalhar, da gente estar entendendo o nosso papel na empresa, o propósito que a gente tem na empresa, o propósito da gente entregar aquele produto. Porque se a gente não está conseguindo, né, se a gente não entende o propósito, por que a gente está fazendo aquela entrega, é muito difícil que a gente vai conseguir motivar a pessoa que está no nosso lado a entregar também. Então veja, o desenvolvedor júnior, ele vai olhar para a maneira como você trabalha e vai perguntar, será que eu gostaria de ser essa pessoa ou não? Eu tenho essa pessoa como minha inspiração ou não? Eu tenho vontade de trabalhar com essa pessoa? Se essas respostas, a maioria das respostas for não, tem um grande problema. É muito difícil você ser promovido para desenvolvedor sênior se as pessoas elas não te admiram, se as pessoas elas não te veem como uma pessoa capaz de resolver os problemas, certo? Então, eu vejo que muita gente boa, e eu digo boa mesmo, que tem muita capacidade técnica, tem muito conhecimento de TI, tem muito conhecimento de negócio, eles acabam não crescendo na carreira, eles acabam não evoluindo porque falham nesses pequenos pontos e que são fáceis de corrigir quando a gente entende como a gente tem que corrigir isso. Tá bom? Um outro aspecto muito importante de quem é um desenvolvedor sênior, né? Provavelmente de todas as pessoas acima de sêniores também, é que essas pessoas elas começam a ser envolvidas no projeto de uma maneira mais holística, né? Elas começam a ter uma interação com as demais áreas da empresa, começa a ter interação no desenvolvimento do produto, começa a ter uma interação no desenvolvimento estratégico dos próximos anos. Então, veja novamente a necessidade da gente ser referência e da gente entender sobre a regra de negócio como um todo. E mais do que isso, a gente ter um desenvolvimento sobre com a nossa comunicação com as outras áreas, né? Então, o Dev Sênior, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive nessa minha transição, né, de pleno para sênior, né, de sênior para empresário também, né, foi entender que não adianta eu falar somente a linguagem técnica para as pessoas se o meu público não é o técnico. Eu tenho que conseguir também transformar o conceito do que eu quero comunicar numa linguagem fácil e entendível, né? Acho que tem até uma frase muito clássica aí do Albert Einstein, né? Que é, se você não consegue explicar alguma coisa para uma criança de 6 anos, é porque você não entendeu isso corretamente, né? Ou tu não tem isso muito gravado ainda na sua cabeça, né? Então, o papel do Dev Sênior é saber disso tudo, ter a facilidade de explicar alguma coisa técnica para uma pessoa que não é técnica. E aí, tenha certeza absoluta que as pessoas das demais áreas vão começar a te admirar nesse sentido também. Vão começar a te ver como referência.
Lembra que a gente acabou de falar de referência? Eu não estou dizendo somente da referência da sua equipe. Estou falando da referência das demais áreas, né? Do seu PO, do seu gerente de projeto, da área comercial, da área de marketing, certo? Isso é extremamente importante. Por fim aqui, um dos últimos pontos que eu queria comentar também é uma capacidade de resiliência. Esse ponto aqui, ele é muito importante, tá? Hoje mesmo aqui, ó, vida real, tá? 45 minutos antes de começar aqui a live, caiu um dos sistemas aqui nosso, tá? Aqui da empresa onde eu trabalho aqui. E para ajudar, numa outra empresa também, tinha um bug que estava acontecendo em produção e eu tive que fazer uma call aqui junto com as pessoas da equipe para a gente entender o que estava acontecendo e como é que a gente ia resolver isso, né? E veja, eram 30 minutos antes de começar a call, né? Antes de começar a nossa live aqui. E tinham duas coisas completamente diferentes que estavam impactando o ambiente de produção, certo? E que tinham que ser resolvidos na hora. E como é que a gente mantém a calma, né? Para a gente resolver o problema, né, continuar com a live, ou se não fosse possível remarcar a live, né, também não tem problema, mas como é que a gente toma uma decisão, né, calma, da gente saber o que a gente tem que fazer agora, quem são as pessoas que a gente tem que acionar, como é que a gente resolve isso, vamos botar a bola no chão e tentar ver o que fazer, né? Então eu digo que a área de programação, né, a área de TI é uma das áreas mais ingratas que tem, porque acontecem erros bizarros o tempo inteiro. Tu deve estar acostumado a isso bastante, isso deve acontecer bastante no teu dia a dia e tá super normal, tá super certo, é justamente, é bom que aconteça isso porque significa que a gente é muito requisitado e tem muito problema bom pra gente resolver. Mas se a gente não consegue manter a calma, né? Se a gente não consegue manter o nosso emocional alinhado, né? E a paciência, né? E calma pra gente resolver os problemas, a gente acaba ficando no meio do caminho, certo? Então, um dos principais, eu acho que uma das principais viradas de chave na minha vida, assim, profissional, na minha carreira, foi que eu sempre consegui ter muita resiliência para resolver os problemas em todas as empresas que eu trabalhei. Então, nessa multinacional que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tinham problemas que aconteciam quase que diariamente, certo? E a gente alguém precisava resolver. Então, os líderes, os chefes, os empresários, eles procuram aquela pessoa que resolve, mas que resolve com calma, resolve com resiliência, com paciência, né? Botando a bola no chão, entendendo o que tem que fazer, vamos lá, vamos até o fim, vamos resolver, certo? Então, o problema já está acontecendo, o cliente já está puto da vida, já está estourando todos os logs nossos de produção, que já está o caos, a gente já sabe. Agora, quem é que vai ter a paciência e ter a calma para ajudar a equipe a manter a calma também e resolver os problemas? Então, assim, essa pessoa que consegue ter essa paciência, ter essa resiliência, ter essa visão, né, de que as coisas acontecem e a gente tem que ir lá e resolver e manter a calma, né, não ceder essa pressão, né? Essa pessoa, ela é vista cada vez mais como referência. É essa pessoa que o empresário vai lá e vai querer que atue em todos os problemas que acontecerem a partir de agora. É essa pessoa que o teu líder é que vai querer que atue de primeira quando isso acontece, né? A gente tem experiência disso quase que todos os dias aqui nas minhas empresas, né? As pessoas que a gente mais gosta de trabalhar são aquelas que quando a gente vem com um problema que tem que resolver, ela te recebe com um sorriso e dizer, vamos embora, vamos lá, baixar a cabeça e trabalhar. Se tem que resolver, a gente tem que resolver. Vamos focar depois, né, no plano de ação longo prazo, mas agora vamos tocar ficha, vamos resolver, esquece a pressão, vamos lá. Então, é muito importante, né, o Dev Sênior também ter essa visão, né? A resiliência talvez é um dos fatores que mais fazem chamar atenção, porque quando o problema acontece e a bomba estoura, who's gonna call, né? Quem é que tu vai chamar para resolver aquela bronca, aquele pepino, né? E tenha certeza absoluta, quando tu assume esse papel do resolvedor de problemas, o resto vem naturalmente, né? As promoções elas vêm, as responsabilidades obviamente elas vêm também, mas tenha certeza que a promoção ela é iminente, ela vai acontecer, porque a notícia que mais importante eu queria compartilhar para vocês hoje
né? A dica mais rara, acho que aí, que poucas pessoas falam sobre isso, né? E eu tenho a visão de dentro do negócio, que é principalmente o que eu procuro aqui dentro das minhas pessoas hoje, é que todas as empresas, elas são carentes de pessoas que batem no peito e assumem as responsabilidades, tá? Podem observar que todos os atributos que eu comentei aqui sobre Dev Seniors, um pouco acaba sempre caindo na parte de responsabilidade, na parte de assumir para si a bronca de liderar, certo? Quando a gente fala liderar, não quer dizer ir para uma carreira mais de gestão, né, de gerente. Eu estou dizendo de conseguir motivar as pessoas, de conseguir fazer uma pessoa ir de um ponto A até o ponto B. Isso para mim é a melhor definição de liderança. Então, para ser líder, a gente não precisa ser gerente, a gente não precisa ter o cargo, né, líder de desenvolvimento, tech lead. Qualquer um dentro da empresa pode liderar. E tenha certeza de que quem consegue liderar pessoas consegue virar Dev Senior muito rapidamente.